Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nós começamos a ver como Paulo vai percorrendo as comunidades que já foram fundadas para consolidar essas comunidades em um caminho de fé. É preciso a primeira evangelização que foi feita, mas é preciso formar essa comunidade, é preciso unir, é preciso criar ministérios, é preciso formar, é preciso transmitir os valores mais profundos da fé. Sabe que no caminho da fé, meus caros, se nós não nos cuidarmos, se nós pararmos, nós voltamos atrás. Eu fiquei, como vocês sabem, tantos anos fora do Brasil. Então, quando voltei a essa terra, me foi muito triste ver pessoas que eram de vida de igreja e que desapareceram. Onde estão? Outros tantos chegaram, sim, mas o que aconteceu? Porque não é difícil começar muitas coisas, meus caros. O difícil é perseverar. Às vezes tem pessoas que se enchem de coisas na vida da igreja e que o nosso pai seráfico vai dizer: fazer poucas coisas, mas fazer bem, crescer aos poucos, consolidar. Atentos que quando Jesus está falando no Evangelho, no capítulo 6 de São João, que nós ouvimos, recordemos nisso, que ele anuncia o pão da vida. Os discípulos, os judeus vão perguntar: o que devemos fazer? E Jesus vai dizer: vocês devem crer no Filho de Deus. É isso que é a obra que o Pai pede. Então, atentos, nós temos no mundo de hoje o afã de fazer. É necessário que façamos. Falo para você, membro das pastorais, aqueles sobretudo que me são confiados pelo Senhor no meu pastoreio. Falo para todos vocês, que todos, de um modo ou de outro, são confiados ao meu pastoreio. Atentos, porque muitas vezes no nosso muito fazer, no nosso ativismo, se esconde, e isso é sempre, a nossa fuga de Deus, de nós mesmos. Devemos encontrar tempo para estar diante do Senhor. Devemos encontrar tempo para falar com o seu coração. Devemos encontrar tempo para nos unir a Ele. A experiência pessoal com o Senhor é determinante para que nós testemunhemos, para que nós consigamos evangelizar os outros. Mas que o primeiro destinatário da palavra de Deus, da obra de evangelização, não é o outro, que eu muitas vezes me empenho para convertê-lo. Sou eu mesmo que devo fazer essa experiência. Então, hoje, Paulo começa a percorrer essas comunidades já fundadas. E então, ele pega para si um companheiro importante, que depois ele vai até escrever para ele carta, que é Timóteo. Timóteo é filho de uma mãe hebreia e um pai pagão. E Paulo circuncidou. Por que ele faz isso? Para não ser esse a ausência de circuncisão, não ser motivo de conflito. O que é a circuncisão? Falamos tanto essa palavra, talvez nos envergonhamos tanto de explicar o que é isso. Muito bem, a circuncisão é uma prática comum nos povos antigos, difusa aquela circuncisão masculina e um tanto menos conhecida, mas existe a circuncisão feminina. Tem tribos antigas na África, por exemplo, ainda hoje que tem prática de circuncisão. E o povo de Israel, essa medida sanitária muito difusa, ela se tornou um ritual, sobretudo no povo de Israel. Então os homens eram circuncidados. Então é aquela cirurgia que hoje se faz para vencer a doença de fimose no órgão genital masculino. Então era essa a prática. Então Paulo determina a Timóteo de que se o fizesse, para que ele fosse aceito pelos judeus provenientes do hebraísmo. Esse era um rito que declarava uma pessoa como pertencente ao povo de Israel. E Paulo vai comunicar as decisões do Concílio de Jerusalém para os dois, Paulo e Timóteo, para essas comunidades que provinham do paganismo. E recomendava que fossem observadas. As igrejas se fortaleciam na fé. Muitas vezes Lucas tem essa atenção de dizer o que se vivia, cresciam em número, e vai dizer: pois o Espírito Santo
os proibia de pregar, então por isso ele parte. Ou seja, aquilo que eu dizia, os Atos dos Apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que muitas vezes vai tomar decisões. E hoje aqui ele fala de duas. Chegando depois perto de Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E depois então, Paulo tem um sonho, da Macedônia, que vai dizer para ele em sonho: vem a Macedônia e ajuda-nos. Eles imediatamente partem e entendem que Deus acabava de chamá-los para pregar o Evangelho na Macedônia. Irmãos caríssimos, nós continuamos hoje a ler o Evangelho de João. E vai dizer assim, sempre a introdução, Jesus que vai dizer aos seus discípulos. A diferença é que a primeira parte, antes do lava-pés, Jesus se dirige a todos. Depois do lava-pés, Jesus fala para os seus discípulos. Então, vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Olha bem, até aqui nós temos no Evangelho, nesses capítulos, o anúncio de alegria. Agora Jesus prepara os seus discípulos para a perseguição. O mestre foi perseguido, então também os discípulos foram perseguidos. Se o mundo me odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Essa consciência, meus caros, que devemos ter, que não é possível agradar a todo mundo. Se atribui a Roosevelt a frase de que se uma pessoa é odiada por todos, não vale muita coisa, mas se é amada por todos, vale muito menos. Porque muitas vezes, nesse empenho de ser amado por todos, tem aquela falsidade de esconder, e no caso nosso grave, esconder a verdade do Evangelho. Vejam bem, todos os papas, sobretudo nesse mundo midiático que nós vivemos, eles são muito amáveis quando não tocam no comportamento moral dos cristãos. Estamos assim que um monte de gente não quer saber de igreja, mas quando o Papa fala para nós que somos igreja, aí a mídia se interessa, os que não têm nada a ver com a igreja se interessam, aqueles que têm outras religiões ou aqueles que se dizem católicos sem ser, todos começam a criticar o Papa. Então, os papas são amados quando não tocam no tema da teologia moral, dos princípios morais. Se os papas, todos eles, se os papas vão fazer um discurso de justiça social, então são chamados de comunistas. O Papa não pode tomar a posição que muitas vezes até os governantes das nações vão pensar assim, ou mesmo as pessoas: o Papa está falando para o Brasil. Caríssimos, o Papa tem o mundo todo. Mas isso vale para todo mundo, que nós não podemos pegar o Evangelho e transformar naquilo que nós queremos para agradar. Se nós vivemos e anunciamos o Evangelho, uma verdade de fato, se esse Evangelho, essa palavra transformou o nosso coração, nós seremos odiados. E não podemos pensar que vai ser diferente, porque se ao Senhor aconteceu isso, muito mais acontecerá a nós. Se não acontece, é uma suspeita que podemos ter, que o nosso Evangelho é tão adocicado que não incomoda o mundo. Se fossem do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, gosta, mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Então, não somos do mundo. Jesus vai insistir nesse tema, que nós estamos no mundo, mas nós somos de Deus. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. O mundo por isso vos odeia. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E é isso o motivo de tanto martírio, de tantas pessoas que deram a vida pela fé. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por causa do nome de Jesus. Sermos odiados por causa do nome de Jesus. No Evangelho de Mateus vai dizer: se isso acontece, bem-aventurados, bem-aventurados. Mas a bem-aventurança não é uma promessa de uma vida fácil, de uma alegria para esse mundo, mas uma promessa de salvação e um encorajamento. Dizer: bem-aventurados vós, quando vos perseguirem, caluniarem, mentindo, disserem toda sorte de coisas contra vocês, por causa de mim, alegrai-vos e exultai. É dizer: coragem, perseverem, continuem adiante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.